Oi! Hoje a resenha do conto Singularidades de uma Rapariga Loura, de Eça de Queiroz, do livro Civilizações e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Macário estava enfastiado, pesado, e o trabalho foi lento. Pareceu-lhe que havia na rua um sol alegre e que nos campos as sombras deviam ser mimosas e que se estaria bem vendo o palpitar das borboletas brancas nas madressilvas. E, quando fechou a carteira, sentiu defronte correr-lhe a vidraça. Eram de certo os cabelos pretos, mas apareceram os cabelos louros. E Macário veio logo, salientemente, para a varanda aparar um lápis. Era uma rapariga de 20 anos, talvez, fina, fresca, loura como uma vinheta francesa. A brancura da pele tinha alguma coisa de transparência das velhas porcelanas, e havia no perfil uma linha pura, como de uma medalha antiga, e os velhos poetas pitorescos teliam um chamado Pomba, Arminho, Neve e Ouro. Macário disse consigo: é filha. Esse é um trecho ali do começo de Singularidades de uma Rapariga Loura, de Eça de Queiroz, que conta a história desse jovem aqui chamado Macário, que num belo dia pôde perceber que tinham novas vizinhas, uma senhora e sua filha. Essa filha que ele fala aqui, né? Uma mocinha chamada Luísa. Obviamente, como Macário era um ser solitário, vivia apenas para o trabalho, guarda-livros de seu tio. Na verdade, ele mora em cima da loja do tio, junto com o tio, né? Embaixo a loja, em cima o aposento dos dois, os Macários. E como ele tinha aquela vida besta, né? Só vivendo ao trabalho, completamente solitário, sem amigos, quando ele bateu o olho ali naquela moçoila loura, bela, a paixão veio fortemente. E ele tratou de arranjar um jeito de cada vez mais se aproximar dessa moçoila. Obviamente, mãe e filha faziam algumas comprinhas ali na loja, mas ele quis arranjar um jeito de ter outros contatos com a filha e poder ter alguma coisa a mais. Porém, o problema é que o titio não começou a gostar dessa história e se opôs fortemente a um vínculo mais forte entre os dois. Casar? Nem pensar. Se quer casar, pode ir embora. E do que resulta tudo isso, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já dá para perceber uma característica bem interessante aqui dessa história do Eça de Queiroz. É uma história dentro de outra história. O narrador, logo no começo, ele já apresenta assim que ele conhece um tal de Macário. Só que ele conhece um Macário já velho, passados muitos anos dessa historinha que eu comecei a dizer para vocês no começo do vídeo. Portanto, o narrador aqui do conto não é o protagonista da história, não é o Macário. É um sujeito que a gente não sabe nem o nome, para falar a verdade, que também não importa, porque como é uma história dentro de outra, certamente acontece algo muito comum nesse tipo de história. Esse narrador nos é apresentado no começo da narrativa e depois é esquecido dele, porque importa, claro, apenas a história dentro da outra. A história do Macário, a história da Luísa e desse amor repentino entre os dois. Algo que a gente precisa lembrar a respeito aqui desta história é que Eça de Queiroz escreveu muito da sua obra em cima da escola do realismo e há uma espécie de tiração de sarro a respeito da escola anterior, o do romantismo, principalmente nas notas de rodapé aqui dessa edição. E dito isso, talvez muitos leitores possam até passar pelo texto inteiro sem perceber essa picuinha, porque justamente essas referências que talvez esteja sendo feita uma graça em cima do romantismo, acontece quando o narrador comenta que o Macário, anos antes, tinha um comportamento de prestar atenção em algumas coisinhas, alguns detalhes, principalmente de fisionomia, de vestimenta das pessoas. Daí que a gente conclui, ou pelo menos as notas de rodapé aqui do livro, conclui que é uma tiração de sarro, é uma ironia em cima
do que era o romantismo. Cá entre nós, a parte realista aqui da história é muito fraca, principalmente se a gente compara com o primeiro conto aqui desse livro, Civilização e Outros Contos. Entre a Neve, sim, era um texto muito impactante, puro realismo, principalmente no quesito dramático, né? Há um drama aqui também nesse conto? Mas é pouco, é mais quase no desfecho aqui dessa história. Porque na verdade, esta narrativa aqui ela é bem simples, é quase um fiapo. É um jovem que se namora por uma moçoila e ele tenta conquistá-la. Conseguindo, há um desfecho. Só que esse desfecho já dá para adiantar que ele é telegrafado durante 2 oportunidades aqui nesse texto. E eu confesso que na primeira vez que passa a mensagem, eu entendi, saquei que no final vai acontecer isso. Claro que eu não posso dar nenhuma dica a respeito disso, porque senão estraga completamente a experiência de ler esse conto. Porque esse ponto de virada é até o que justifica a dor deste Macário velho, né? Em comparação com o Macário jovem. Se ele não passa por essa descoberta, não tem sentido essa história aqui. Outra coisa curiosa a respeito desse texto é que essa personagem, a Luísa, ela é colocada como sendo decifrada aos poucos. No começo do texto, aquele trecho ali que eu li para vocês, naquela parte ali, ela ainda é chamada como loura, em contraste com a mãe que era chamada de cabelos pretos. Porque sim, eu preciso dizer também, né, que primeiro o Macário, ali pela janela, ele reparou na existência da mãe, já achando ela uma mulher bonita, atraente. Mas depois, quando surge a filha mais nova e loura, aí sim que a paixão bate mais forte pela mocinha. Mas dá para entender, né? Ele é um sujeito tão solitário que ele poderia se apaixonar por qualquer mulher que aparecesse na frente dele. Mas claro, ele teimou pela loura, pela Luísa, que antes, como eu disse, no começo ela era chamada de Loura. Depois, numa outra etapa do texto, ela passou a ser chamada pelo seu sobrenome, Vilaça. E por fim, lá na terceira parte da história, que sim, ela ganhou o seu nome, Luísa. Isso, claro, é de propósito. Essa de Queiroz fez isso para a gente perceber que nós estamos cada vez mais descobrindo quem é esta rapariga loura. Mas como comentei, se ele não tivesse dado essas 2 dicas do que iria acontecer ao final, o texto até ficaria melhor, seria uma baita de uma surpresa, seria uma reviravolta com mais força. Claro, alguns leitores podem passar por essas 2 dicas e não atinar o que vai acontecer ao final. Com certeza, quem não percebe, acha o final mais interessante. Já quem deduz pela primeira oportunidade e com certeza na segunda, aí que a coisa fica talvez um pouco fria, sem muita graça. Ou seja, no final das contas, essa história aqui do Essa de Queiroz não é lá das melhores. E antes de eu atribuir uma nota, eu posso dizer uma coisa. Essa coisa de ter uma história dentro da outra me fez lembrar de outros 2 contos que já vimos aqui no projeto Contos do Meio-Dia. O primeiro é Os Faroleiros, de Monteiro Lobato. E eu deixo aqui em cima o link para vocês poderem conferir o que eu falei a respeito dessa história. E o outro texto, também que me veio à lembrança, é Centauro, de José Saramago. E também eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma conferida nessa coisa de uma história entrar dentro da outra. Aliás, nessa do Saramago, se eu não me engano, são 3 histórias. Uma história que entra da outra, depois entra outra história e depois vem mais outra. É uma bela de uma salada, mas muito boa. Aliás, os 2 contos, tanto os Faroleiros quanto o Centauro, são muito bons. E aí, comparando essas 2 histórias que são enxanduichadas, né, por outra, aí sim, essa história do Essa de Queiroz perde um pouquinho mais. Enfim, para Singularidades de uma Rapariga Loura, de Essa de Queiroz, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta-feira, com outra resenha aqui de Civilização e Outros Contos. E amanhã temos resenha nova da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, dessa vez com um texto de Jack London, intitulado Acender uma Fogueira. Claro, tudo isso aqui no projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!